Quero te louvar, Senhor, quero te agradecer nesta noite. Agradecer a Ti a oportunidade que o Senhor tem nos dado, nos concedido mais uma vez de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja, como família, Pai. Famílias benditas no Senhor. Muito obrigado por essa verdade, obrigado por este povo que o Senhor tem congregado, Senhor, de todas as partes, ó Deus, deste Brasil e do mundo, Pai, em nome de Jesus. Sejamos, ó Deus, mais uma vez usados, Deus, como instrumento nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra, Senhor, os ensinamentos que o Senhor colocou em nossos corações, trazendo crescimento e fortalecimento, Deus, para a Tua igreja, Senhor, para a Tua noiva, Senhor, estabelecida nessa terra. Em nome de Jesus, que possamos cumprir, que possamos viver, Senhor, que possamos desfrutar de todas as bênçãos, de todos os benefícios que o Senhor reservou para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Graças e paz. Sou o pastor Reginaldo, pastor aqui na Igreja Cristo é Vida, em Duque de Caxias, um dos pastores auxiliares aqui desse ministério, nosso pastor presidente, pastor Joab Rodrigues do Nascimento, sua amada esposa, a pastora Raquel, está ali de frente a esse ministério, né, conduzindo, nos orientando acerca da palavra de Deus, transmitindo ali todos os ensinamentos que o Senhor tem colocado nos seus corações e compartilhado também as experiências que ao longo dessas décadas eles adquiriram, né, com a convivência, né, à frente de ministérios, a convivência com igrejas. Então isso tem sido muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento como igreja, como família, para que não só em Duque de Caxias, mas também como em Vila Valéria, no Espírito Santo, lá em Tejuçuoca, né, no nordeste do nosso país, essa palavra ela ganhe força, ela ganhe, alcance corações e transforme vidas em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores, né, pastora Valéria, pastor Márcio, pastora Monique, pastor Robson, né, que esse casal maravilhoso que mora aqui em Belfor Roxo. Louvar a Deus pela vida da minha esposa também, pastora Andréia. Nosso amado irmão que está lá em Tejuçuoca, nosso pastor Clemilton, e a pastora Denise aí em Vila Valéria, conduzindo este ministério, conduzindo essa igreja, sendo auxiliada pelos irmãos, e com certeza a palavra do Senhor ela tem sido transmitida, ela tem sido levada aos quatro cantos desse país, e o Senhor vai fazer com que muitas almas e muitas vidas sejam resgatadas nesse tempo, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos e diaconisas, e todos os membros, né, da Igreja Cristo é Vida, aqueles que certamente compartilham ali e participam conosco neste ministério, formando este corpo maravilhoso e bem ajustado em nome de Jesus. Essa noite eu quero falar um pouco sobre cidadania, né, sobre responsabilidade como cidadão, sobre aprendizado como cidadão, o que nos compete fazer como representantes, né, do Senhor, representantes de Deus nessa terra, já que nós aqui estamos inseridos em um mundo. Jesus, quando ele ora, ele fala: Pai, eu peço para que os livre do mal, porque tirá-los do mundo agora não vai ser possível, porque eles têm um propósito estabelecido nessa terra, eles têm que cumprir algo para o qual eles foram determinados. Então, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós precisamos entender, tanto no contexto espiritual, acerca daquilo que Jesus deseja, daquilo que Jesus nos colocou como missão para que nós possamos cumprir nessa terra, mas precisamos também estar alinhados acerca dos conhecimentos e da Constituição que rege, né, o nosso país, que rege a nossa comunidade, para que nós estejamos também alinhados, né, com esses acontecimentos, com essas responsabilidades que nós temos também como cidadão, para que nós possamos exigir os nossos direitos e também cumprir com os nossos deveres como cidadão. Então nós precisamos compreender isso. E ao longo de alguns anos isso tem sido muito prejudicado, tem sido muito oprimido devido a algumas manobras, devido a algumas investidas do inimigo através do governo, através de associações, através de pessoas que têm assumido determinados cargos e poderes, né, ao longo de alguns anos atrás, implementar algumas situações do nosso país que têm prejudicado o desenvolvimento, né, através da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E isso tem feito com que cidadãos que estão sendo formados a partir desse momento,
estão sendo formados de forma deficiente, que não estão conseguindo ter a capacidade de compreender os seus direitos, né, de exigir os seus direitos como cidadão e também de exercer ali a sua cidadania, praticando ali e cumprindo com os seus deveres. Eles não estão conseguindo compreender isso, né? E Jesus ele veio para essa terra não só para nos transmitir ensinamentos espirituais, muito pelo contrário, ele veio para fazer com que nós tivéssemos a capacidade plena de entender tanto das coisas espirituais quanto das coisas naturais deste tempo, desta terra. E isso ele transmitiu com sabedoria aos seus discípulos e fez com que pessoas iletradas, pessoas que não tinham conhecimento nenhum, conhecimento algum, se tornassem grandes líderes e conduzissem multidões, não só ao arrependimento, mas também ao entendimento daquilo que eles tinham que ser como cidadãos, que é para que eles pudessem também ali, soubessem se posicionar diante das autoridades para exigir ali os seus direitos, para exigir aquilo que estava sendo tirado deles, né? Então isso é muito importante. E Jesus ele trouxe alguns pontos, e ele trouxe, assim, eu vou trazer só um exemplo aqui, porque eu quero entrar mais na parte de estudos acerca da cidadania, acerca dos nossos direitos, né? Nós ouvimos muito falar em direitos humanos. O que são direitos humanos? Né? Direitos humanos são tudo aquilo que traz condições dignas para uma vida humana em sociedade. Esses são os direitos humanos. Então nós ouvimos muito falar em direitos humanos aí nas reportagens, e as pessoas ficam até indignadas assim, poxa, mas só cobram direitos humanos e só se empenham em exigir direitos humanos para criminosos, para bandidos. Nós temos que entender o seguinte, que existem direitos humanos estabelecidos de uma forma universal, que são determinados ali pela ONU, e existem os direitos humanos estabelecidos na nossa Constituição, como governo, como nação, como Brasil. Então nós precisamos conhecer, tanto no âmbito nacional, os nossos direitos, que são esses direitos que regem, né, a sociedade, como os direitos universais também, os direitos humanos universais, para que nós tenhamos esse entendimento de quando essas pessoas entram com determinados recursos, tentando defender ali algum tipo de situação, criminoso, por exemplo, usar muito essa questão, porque as pessoas ficam indignadas quando um criminoso ele é defendido por uma organização dos direitos humanos. Por que eles fazem isso? Para poder fazer com que aquele criminoso, apesar da culpa que ele tem, apesar do crime que ele cometeu, ele não seja julgado, ele não seja condenado, ele não seja oprimido além daquilo que a lei permite. Então, por isso os direitos humanos ele interfere nessa condição. Porque os direitos humanos universal, ele tem uma cláusula ali num dos artigos, né, que ele tem 30 artigos, que fala que não é tolerado nenhum tipo de tortura, ou seja, nenhum cidadão, nenhum ser humano ser colocado de uma condição indigna, né, à sua vida. Então, por isso, os direitos humanos eles se baseiam nesse conceito universal para poder buscar, né, a defesa dessa pessoa. Mas será que só essas organizações elas têm essa autoridade, esse poder para exigir o cumprimento desses direitos? Será que só essas organizações que se mobilizam para fazer isso, será que são apenas essas pessoas que podem fazer isso, que podem exigir, que podem se manifestar para que seja cumprido, para que seja estabelecido de forma correta o julgamento daquela pessoa, ou a falta de algo que está sendo negado para alguém e que é um direito que aquela pessoa tem, que está determinado pela Constituição do nosso país? Será que são só essas organizações que podem fazer isso? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso também. Mas eu quero ler aqui um texto que Jesus ele fala sobre as autoridades e fala, né, como nós fomos ensinados através da palavra de Deus a cumprir tanto aquilo que é determinado como espiritual para as nossas vidas, como aquilo também que é um direito e uma responsabilidade civil nossa como cidadão. Mateus no capítulo 23, lá a partir do versículo 24, Jesus ele bate muito aqui nos fariseus, nos doutores da lei, nos mestres da lei, nos fariseus. Por quê? Porque eles eram os responsáveis, né, por esse tipo de organização, por esse tipo de estabelecimento, por fazer cumprir as leis, por fazer cumprir os decretos estabelecidos. Porque eles tinham essa responsabilidade, assim como são os nossos governantes hoje.
eles têm a responsabilidade de fazer cumprir a nossa Constituição, né? Os nossos direitos civis e as nossas responsabilidades também como cidadão. Então eles tinham essa autoridade para fazer isso. E Jesus ensinou bem os discípulos a se posicionar de uma forma sábia e correta para exigir o cumprimento dos seus direitos e para que eles também tivessem consciência acerca dos seus deveres e também cumpri-los. Isso é muito importante. Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 24, Jesus, nesse capítulo 23, ele aperta muito ali os fariseus e os mestres da lei, mostrando para ele como que eles estavam agindo de forma indigna e incorreta com a sociedade. Mas eu quero abordar apenas a partir do versículo 24. Mateus 23, versículo 24, diz assim: guias cegos, aqui é Jesus falando, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Quando ele cita aqui mestres da lei, ele está falando dos escribas. Os escribas, eles tinham essa responsabilidade, eles eram os doutores da lei. Eles eram aquelas pessoas que tinham a responsabilidade de relatar, de fazer com que essas leis, né, que haviam sido estabelecidas, elas tivessem ali os seus decretos estabelecidos. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro deles estão cheios de ganância e cobiça. 26 diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Será que esse relato aqui de Jesus no versículo 28 faz-nos lembrar de alguma coisa? Né? De alguns dos nossos governantes que estão aí estabelecidos no poder, querendo parecer justo, querendo parecer honesto, correto, para toda uma sociedade, para toda uma população, mas por dentro eles estão ali cheios de hipocrisia e de ganância. É o que mais nós temos visto hoje, a hipocrisia estampada em diversos escalões do governo, em diversos locais estabelecidos por essas autoridades. Mas por que eles continuam agindo dessa forma? Por que eles continuam, mesmo violando os nossos direitos constitucionais, os nossos direitos estabelecidos, que está lá na Constituição desde 1988, os direitos nossos adquiridos, porque nós vivemos ainda em uma democracia, né? O nosso país ele ainda está declarado como um país democrático, de direito, então nós precisamos entender o que significa isso. E para que nós possamos compreender todas essas coisas, nós precisamos de ter base, nós precisamos de ter uma educação desde a nossa infância correta, ajustada, para que possamos crescer como cidadãos estruturados, sabendo dos nossos direitos e também sabendo das nossas obrigações e exercendo tanto os nossos deveres como cidadãos e também sabendo exigir os nossos direitos como cidadãos. Mas se nós não tivermos conhecimento disso, se nós não tivermos noção do que significa esses direitos, do que significa essas obrigações e como nós podemos reivindicá-las, como que nós vamos agir como sociedade? Como nós vamos agir como comunidade? Como nós vamos agir como pessoas se nós não tivermos esse conhecimento? Então eles trabalharam muito também para isso, para que algumas ou a maioria das pessoas que estivessem crescendo, estivessem se formando como pessoas, como cidadãos, não tivessem o pleno conhecimento ou não tivessem pelo menos a base do conhecimento para poder compreender e exigir esses direitos. Para compreender e exigir que fosse cumprido através da Constituição Federal aquilo que é nosso por direito. Por quê? Porque nós como cidadãos, nós como pessoas, nós somos contribuintes. Somos nós que produzimos a riqueza do nosso país, somos nós que somos a máquina geradora de recursos para o nosso país. E somos nós também que colocamos esses governantes ali, esses representantes do povo através do nosso voto, porque nós vivemos numa democracia. Então são os nossos votos que estabelecem os nossos líderes, aqueles governantes que estão ali, para poder fazer com que esses direitos que são nossos, adquiridos pela Constituição, eles sejam cumpridos através dos recursos que nós produzimos, para que eles administrem
de uma forma correta, de uma forma sábia, justa, para que todos tenham em igualdade. Mas será que é isso que você vê nessa sociedade atual? Será que é isso que você vê nesse país em que nós estamos vivendo? E por que nós, como somos os responsáveis pela máquina, pela produção dos recursos, e nós não estamos tendo ali a devolução em serviços de uma forma adequada, e por que nós não fazemos nada? Por que nós nos calamos? Por que nós nos omitimos? Porque não temos o conhecimento necessário, não temos o conhecimento pleno daquilo que é o nosso direito, daquilo que são as nossas obrigações como cidadão. Por quê? Porque isso nos foi tirado desde do início da nossa formação como pessoas. E eles estão procurando prejudicar isso cada vez mais, fazendo com que os nossos alunos, né, de primeiro a quarto ano, eles tenham cada vez mais dificuldade de aprender e de se capacitar para que eles cheguem aí no ensino médio com condições plenas de adquirir um potencial, um conhecimento maior. E eles estão fazendo de tudo para que isso seja prejudicado. Para quê? Porque muitas dessas pessoas, muitas dessas crianças, muitos desses jovens que chegam aí numa fase adulta, eles desistem de estudar, eles desistem de buscar uma formação melhor. Por quê? Porque eles apenas pensam em se preparar para trabalho e fazer dinheiro através do seu trabalho. E a única coisa que eles pensam é isso, em ter que trabalhar, em se formar pelo menos em uma profissão para que eles consigam ter um salário, para que a todo custo eles consigam ali ter uma casa, uma alimentação teoricamente adequada, para que eles dêem ali pelo menos o mínimo de conforto para sua família, ou pelo menos o básico, para que aquela família sobreviva nessa terra, para que essa família sobreviva nessa sociedade. Mas não é isso que nós, como sociedade, merecemos, porque não é isso que nós estamos produzindo para que esse país ele possa ter um desenvolvimento além daquilo que ele está tendo. Então nós precisamos compreender isso para poder exigir, né? E Jesus ele ensina, né, os discípulos tanto na parte espiritual quanto na parte material. E para que nós, como cidadãos, entendamos ali as nossas obrigações, Jesus ele mostra, né, para Pedro, em Mateus no capítulo 17, que Pedro é questionado acerca do pagamento do tributo ao templo, né? Fala assim, por que seu mestre não paga tributo ao templo? Então pergunta para ele, né, por que o seu mestre ele paga tributo ao templo? O tributo que é devido? Aí Pedro fala assim, sim, ele paga. Jesus conhecendo, né, ali a astúcia daquelas pessoas, daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, tentando apanhá-lo em alguma situação, Jesus ele entra na sinagoga, ele é o primeiro a tomar a palavra e ele diz assim, ele faz, né, chama Pedro e começa a dialogar com Pedro, fala, Pedro, os reis dessa terra, porque naquela época os reis é quem dominava, né, que tinham o controle das nações, dos locais, e ele pergunta assim para Pedro, os reis dessa terra, eles cobram tributos dos seus filhos ou dos seus servos? Ou da população no geral? Aí Pedro fala para ele assim, dos seus servos, do povo. E ele fala assim, então os filhos são isentos. Aí Pedro fala assim, sim. Aí Jesus fala assim, mas para que eles não se escandalizem com isso, porque Jesus era o filho de Deus, filho, né, como filho ele tinha a total liberdade para não pagar tributo ao templo, porque era dele realmente, né? Ele era o filho de Deus. Então, se o templo era estabelecido para o Senhor, ele como filho, ele não precisava pagar o tributo. Mas ele fala assim, para que eles não se escandalizem, você vai até o mar, pega um anzol, joga um anzol, o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, você tira uma moeda do valor de 4 dracmas e paga o meu tributo e o seu. Porque naquela época o tributo ele representava o valor de 2 dracmas. Então, com aquele valor de 4 dracmas, Pedro estava pagando o tributo dele e de Jesus. Para que ele fosse ensinado acerca da sua responsabilidade como cidadão, como pessoa, para cumprir os seus deveres. E nós temos sido formados, temos sido ensinados, temos sido educados, temos sido preparados para poder cumprir com as nossas obrigações, para poder exigir os nossos direitos. Uma pouca parcela da sociedade tem tido essa preparação, pelo menos no básico, mas a maior parte dela está sendo excluída desses ensinos, está sendo excluída dessa instrução. Por quê? Porque não estão sendo preparados adequadamente, não estão sendo formados adequadamente.
Isso é benefício para essa população, para essas pessoas, benefício para esse governo, né, que idealizou esse tipo de comportamento dos cidadãos. Para quê? Porque fica mais fácil manipular, fica mais fácil controlar o povo, fica mais fácil fazer com que eles façam manobras para que tirem benefícios próprios acerca daquilo que é o nosso direito, daquilo que são os nossos recursos, porque somos nós que produzimos. E fica mais fácil para que eles desfrutem de tudo isso sem que esteja ali, sem que eles estejam passando por um tipo de pressão ou de coação de uma sociedade entendida e que conhece plenamente os seus direitos e as suas obrigações. Então, isso é muito interessante para esse tipo, para essa parte do governo, para essa parte desses líderes e dessas pessoas que estão ali. Porque fica mais fácil eles manipularem, fica mais fácil eles controlarem tudo isso. Porque todos eles sabem, qualquer nação do mundo sabe que uma população bem instruída, uma população organizada, com pleno conhecimento dos seus direitos e das suas obrigações, eles não vão conseguir tomar qualquer tipo de medida que vá trazer um prejuízo para uma população inteira, que vá trazer grandes danos para a população, que vai fazer com que aquela população ela seja sacrificada e extorquida, como nós somos, através de impostos rigorosos, através de situações que nós somos colocados. Por quê? Porque a maior parte da população não tem esse conhecimento. Um estudo feito em 2016, depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo no particular, que eu passo através do WhatsApp para vocês. Em 2016, realizado por uma organização mundial que mede o nível de escolaridade, o nível de conhecimento das escolas, isso no mundo inteiro. Foi feito em média em 70 países. 70 países participaram, o Brasil estava incluído nesses 70 países, para medir o conhecimento escolar, para medir o conhecimento que é transmitido nas escolas para crianças e adolescentes. Pasmem, o nosso Brasil, o nosso país, ele ficou em 59º lugar, né? Ou seja, ele ficou quase em último lugar, né? Perdendo para populações com recursos muito menores que os nossos, né? Isso é um absurdo, amados. Nós tomarmos conhecimento de tamanha situação e ficarmos de braços cruzados, nós não fazermos nada para que isso seja mudado, para que isso seja transformado daqui para frente. Se nós, como cidadãos, cruzarmos os braços e não fizermos valer os nossos direitos como cidadão, amados, nós vamos caminhar para uma sociedade corrompida, em parte ela já é, mas pior ainda. E você vai ser oprimido cada vez mais, você vai perder o seu direito à liberdade, você vai perder o seu direito à educação, você vai perder o seu direito pleno à saúde, você vai perder o seu direito a uma alimentação digna, a um trabalho digno. Por quê? Porque esses governantes, esses líderes, eles vão oprimir tanto essa sociedade e eles não vão saber como reagir porque não têm conhecimento disso e vão sofrer as consequências. É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para os seus netos? É isso que você quer para uma sociedade que daqui a 15, 20, 30 anos vai estar vivendo num Brasil totalmente massacrado por essa cúpula de governo que só quer tirar benefício próprio? Que temos um país designado como democrático, mas é um país que, se deixarmos determinados governantes assumirem o poder, nós vamos ser sufocados de tal forma que nós vamos estar vivendo como se fosse num comunismo. Não é isso que nós temos que permitir que isso aconteça. Por quê? Porque o poder está conosco, o poder está em nossas mãos. Nós é que produzimos a riqueza do nosso país. Nós é que produzimos o recurso para que esses governantes estabelecidos ali e colocados nos cargos do governo, eles são colocados através dos nossos votos, democraticamente. Mas por nós não conhecermos ali plenamente esse conceito, né, de que é os nossos direitos, de que são os nossos deveres, nós deixamos e fazemos com que qualquer pessoa chegue ao poder, porque estão prometendo algo que parece ser agradável, que parece ser relevante, mas relevante para quem? Só para mim?
Está me favorecendo ou está favorecendo uma sociedade? Então é nesse conceito que nós temos que pensar. Nós temos que pensar em comunidade. E comunhão é isso. É algo que é comum a todos. Comunidade, amados. Comunidade estabelecida é algo que vai ser feito e realizado, que vai beneficiar toda essa comunidade, que vai trazer benefício para toda essa população. Então nós precisamos entender isso. E para que eu exerça o meu dever e para que eu exijo os meus direitos como cidadão, eu preciso entender o que é cidadania. E o que é cidadania para você? O que você entende como cidadania? O que você entende como... Ou é só uma palavra que você ouviu falar através da mídia, de cidadania? Ah, o fulano saiu daqui do Brasil e foi lá para os Estados Unidos e conseguiu a cidadania americana. Mas o que dá a essa pessoa, que direitos dá a essa pessoa de adquirir uma cidadania de um país? O que acaba sendo estabelecido para aquele ser humano que, como cidadão, faz parte agora de uma nação americana, que faz parte de uma nação brasileira? Você, como cidadão brasileiro, você tem o direito e a obrigação de exercer a sua cidadania como cidadão brasileiro, como pessoa estabelecida no seu país. Mas o que é cidadania? Cidadania, vou falar de um conceito para vocês aqui, o que é definido como cidadania. Cidadania é o exercício dos direitos e dos deveres civis. Cidadania é o exercício do direito e dos deveres civis. O que significa esse exercício? Exercício é prática, é você praticar, é você fazer, é você exercer, é você se movimentar de alguma forma. Exercício dos direitos e dos deveres, é a prática desses benefícios, é a prática dessas obrigações, é você fazer com que isso seja validado na sua nação, para que você usufrua tanto dos seus direitos e para que você também cumpra com seus deveres. Cidadania é o exercício dos direitos e dos deveres civis, políticos e sociais estabelecido na Constituição de um país. Você conhece a sua Constituição? Você conhece a Constituição Federal do seu país? Você sabe que lá, nessa Constituição, estão estabelecidos lá no artigo 5º da Constituição os direitos civis para que a população, para que a civilização, para que a população brasileira, a nação brasileira, ela saiba daquilo que são os seus direitos estabelecidos constitucionalmente e saber também das suas obrigações como cidadão. Está lá na Constituição, artigo 5 da Constituição, você vai lá e você vai ver direitos civis. Esses são os direitos humanos estabelecidos na nossa nação brasileira. E se esses direitos humanos estão sendo violados, quem é a pessoa responsável para poder fazer com que esses direitos humanos que estão sendo violados, eles sejam colocados em prática? Para que eles sejam exercidos, para que você usufrua deles? Somos nós as pessoas que somos responsáveis por isso. Sou eu, é você que é responsável por isso. Não é nenhuma instituição criada por um tipo de ONG, não, amado, de ONG, não, ou por parte do governo. Não, somos nós. O governo ele tem que fazer a parte dele, ele tem ali também as pessoas ali, o núcleo que é defensor dos direitos humanos, que são eles ali que ficam ali pressionando o governo para poder agir dessa forma, para que as coisas fluam melhor. Mas nós, como cidadãos, nós temos um poder e uma força muito maior. Nós temos um poder, amados, de derrubar qualquer tipo de governo, qualquer tipo de prefeito, governador ou qualquer tipo de pessoa que esteja exercendo um cargo governamental, que não esteja cumprindo com as suas obrigações, que não esteja exercendo as suas obrigações, porque ele foi colocado ali para isso. E nós o colocamos. E somos nós que geramos recursos para que ele administre. Ele é apenas ali um administrador dos recursos que nós produzimos. Então nós precisamos entender isso. Os direitos estabelecidos na Constituição de um país. Exercer a cidadania, ou seja, praticar essa cidadania, é ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que estes sejam colocados em prática. Ou seja, exercer essa cidadania é você ter pleno conhecimento disso e fazer com que essa garantia, que isso vai garantir com que esses direitos e essas obrigações sejam colocados em práticas para que você exerça esse tipo de cidadania. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania
é um dos objetivos da educação de um país. Preparar as pessoas para que elas exerçam a sua cidadania, esse é um dos objetivos da educação do país. Esse é o objetivo da educação fundamental, da educação que é estabelecida ali no ensino médio, da educação que é estabelecida numa universidade. Mas para que essa educação ela esteja corretamente administrada e aplicada, nós precisamos também conhecer o que está sendo feito através do Ministério da Educação, ou o que foi feito anteriormente, que foi promulgado, que foi decretado, que foi estabelecido, que está prejudicando o desenvolvimento e o crescimento da população, para que formem cidadãos capazes de compreender isso, que formem cidadãos capazes de entender os seus direitos, de compreender as suas obrigações e exercê-las da forma digna, da forma como está decretada na Constituição Federal. O que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás, que prejudicou de tal forma a nossa educação no nosso país, que não conseguimos mais formar jovens, adolescentes e jovens capazes de compreender que estão sendo manipulados pelos governantes, pelos líderes que foram estabelecidos para que eles compactuem e compartilhem dessa desigualdade social. O que fez com que eles tivessem essa dificuldade de compreender isso? O que fez com que a maioria das pessoas também desistissem de buscar o conhecimento, de estudar, de se preparar, para que, mesmo com a deficiência da educação, elas não tivessem essa deficiência intelectual? O que fez com que essas pessoas tivessem essa dificuldade? Eu vou falar para vocês o que aconteceu. Na minha época de estudante, quando eu fiz ali o meu ensino fundamental, primeira, segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, do meu primeiro ano para o segundo, amados, eu não era aprovado se eu tivesse dificuldade ou ficasse pendente em alguma matéria, em aprender o conceito daquela matéria. Eu não conseguiria passar para o ano seguinte. Mas isso, aos olhos dos governantes, anteriormente estabelecidos, eles queriam criar uma falsa impressão de que o índice de analfabetismo no país estava diminuindo ou estava sendo erradicado, estava acabando, estava sendo feito alguma coisa para que não estivessem tantos analfabetos como nós tínhamos e como nós temos hoje também. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, vou falar para vocês. Eles começaram a fazer certo tipo de manobra e por volta aí de acho que 2007, 2008 mais ou menos, ou 2010, eles colocaram um determinado artigo na nossa lei em relação aos estudos, que colocava ali uma aprovação progressiva, ou seja, algo que não fizesse com que o aluno ele ficasse reprovado, mas que ele fosse passado de uma série para outra, de um ano para o outro, sem que ele fosse reprovado e que ele fosse acompanhado naquele segundo ano. Ou seja, se eu fiquei pendente em algumas matérias no primeiro ano, no segundo seria acompanhado e seria trabalhado isso em mim. Mas isso, teoricamente, parecia algo vantajoso, mas não é. Por quê? Porque se a criança não conseguiu dar foco no primeiro ano, naquela matéria e naqueles conteúdos que foi passado no primeiro ano, o segundo ano ele vem um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. E se eu não conseguir compreender o primeiro conteúdo passado, o segundo já vai se tornar mais difícil para mim. O terceiro mais ainda, e o quarto mais ainda. E o que aconteceu ao longo desses anos para cá? Muitas crianças chegaram aí ao ensino fundamental a partir do quinto ano sem conseguir ler direito, escrever direito, sem conseguir interpretar um texto, sem conseguir fazer uma conta simples de matemática. Por quê? Porque esta progressão automática, para não se dizer aprovação automática, porque eles não usam esse termo, mas na verdade era isso que eles estavam querendo fazer, essa progressão automática impedia que o aluno ficasse reprovado e repetisse de ano. Então você vai ver crianças chegando ao quarto ano com uma dificuldade tremenda entrando aí no quinto ano, no sexto ano, onde matérias são mais complexas, onde se exige mais do conhecimento, onde se exige mais através do ensino daquele aluno, e ele vai ter dificuldade. O que vai acontecer com a maioria desses alunos? Ou eles não vão conseguir dar sequência nos seus estudos, ou eles vão desistir das escolas
e vão seguir apenas aí para se preparar para um curso preparatório, uma profissão, aprender uma profissão e exercer o seu trabalho. E aí vão trabalhar, vão produzir para o país, vão gerar recursos, vão gerar impostos, mas não vão conseguir saber exigir os seus direitos como cidadão, que está lá estabelecido na Constituição, porque ele está produzindo para o país. Mas ele não tem força como cidadão, por quê? Porque ele não conhece os seus direitos, porque ele não sabe como exercê-lo e aonde exercê-lo. De que forma ele pode exigir que os governantes que foram estabelecidos cumpram com as suas obrigações, porque eles estão ali para cumprir com determinadas obrigações, porque a Constituição estabelecida, elas garante que aquelas obrigações elas têm que ser cumpridas. A educação ela precisa ser digna, a alimentação do cidadão ela precisa ser digna, todo cidadão ele tem que ter direito à saúde, à educação, à moradia. Então, para que isso seja exigido dos governantes, o cidadão ele precisa conhecer isso, ele precisa ter o pleno conhecimento, ele precisa ter base para que ele saiba exigir da forma correta, daquilo que está sendo estabelecido na lei. Então eles fizeram isso, eles determinaram essa progressão automática. Então cria-se pessoas com deficiências de conhecimento e de aprendizagem. Sabe qual é o nome que se dá para esse tipo de pessoas? Analfabeto funcional. Sabe quantos analfabetos funcionais estatisticamente nós temos no nosso país? Pela pesquisa que foi feita em 2016, 54% da população brasileira não sabe interpretar texto, não consegue identificar uma operação matemática. Sabe mexer num celular? Sabe. Sabe mexer numa internet? Sabe, aprendeu. Mas não sabem compreender os textos que estão sendo estabelecidos, escritos. Como é que eles vão conseguir interpretar um artigo de uma Constituição que dá pleno direito a ele, para que ele tenha dignidade como ser humano, mas ele não sabe exigir isso? Então, como que ele vai interpretar? Como é que ele vai entender isso? Então nós, como cidadãos, como pessoas, como igreja, agora eu quero falar para a igreja, nós temos aí a responsabilidade de, como pessoas, transmitir esse conhecimento para essas pessoas. Mesmo que a escola hoje ainda não esteja ajustada da forma como deveria, para poder ensinar essas crianças, nós precisamos exercer isso. E outra coisa, a responsabilidade da educação, ela não é só da escola. Ela passa pela escola, mas a responsabilidade da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e até dos adultos, são de todos nós, como sociedade, como cidadãos. Somos nós que temos que fazer isso, porque a educação da criança ela começa primeiro em casa, ela começa no lar, ela começa através dos pais. Pais, a educação dos seus filhos é a responsabilidade de vocês, ela começa na sua casa. E se esses pais tiveram também essa dificuldade de aprendizagem, se eles estiverem incluídos aí entre esses analfabetos funcionais, como que eles vão auxiliar os seus filhos quando eles chegarem com suas dúvidas em casa a respeito da matéria que eles estão estudando? Como que eles vão orientar essas crianças? Como é que eles vão fazer com que eles desenvolvam interesse pelo estudo e pelo conhecimento, se eles também têm essa dificuldade? Imaginem isso. Então é isso que eles querem fazer, é isso que eles querem transformar. Eles querem transformar uma sociedade daqui para o futuro com pouco conhecimento, com pouca instrução, porque fica mais fácil manipular, fica mais fácil dominar, fica mais fácil controlar. Então, para que isso não aconteça mais, nós precisamos intervir de alguma forma. Nós precisamos agir como cidadão, nós precisamos agir como igreja, nós precisamos transmitir esse conhecimento, nós precisamos dar base a essas pessoas que estão ao nosso redor. Não vamos conseguir abranger, o país inteiro, mas se nós como igreja estivermos totalmente alinhados com esse entendimento, a igreja aqui em Duque de Caxias vai fazer isso, lá em Vila Valério também vai fazer isso, em Tejuçuoca vai fazer isso, e as outras igrejas também que nós temos o conhecimento, nós temos aí o vínculo, e a amizade. Colocar isso em prática, mas nós transformamos essa nação daqui 5, 10, 15 anos, vão ser uma nação diferente, vão ser cidadãos diferentes, vão ser pessoas totalmente capazes de exercer os seus direitos, de exigir os seus direitos, de cumprir com as suas obrigações. Jesus fez isso com os discípulos em apenas 3 anos e meio. Ele preparou ali 12 pessoas, 11 pessoas plenamente capazes e transformou a vida daquelas pessoas que eram totalmente incultas, totalmente sem conhecimento, sem cultura nenhuma, em homens, líderes com potencial de atingir o mundo, de ganhar o mundo na época. Eles fizeram isso. Imagina nós como igreja,
com o tamanho da igreja que nós somos, com o tamanho da população de cristãos que nós somos, o que nós podemos fazer se nós tivermos esse entendimento, se nós tivermos esse empenho, esse esforço, isso for colocado em prática. Então é isso que nós precisamos fazer. Né? Cidadania, amados, essa palavra é uma palavra muito forte, muito poderosa, que nós precisamos compreender. A cidadania só se realiza plenamente por meio da participação política dos cidadãos na formação da vontade para a tomada de decisões do Estado, inclusive para controlar e impor limites ao seu poder. Eu vou ler de novo agora com mais calma para que você entenda. O que a cidadania ela faz? O que a cidadania, né, ela exercida, ela aplicada da forma correta, ela faz? A cidadania só se realiza, ela só vai se cumprir na sua totalidade, né, plenamente, por meio da participação política dos cidadãos, nós, como cidadãos brasileiros. Né, aquelas frases de que a política é do diabo, que cristão não se envolve com política, está totalmente errado. Jesus, ele se envolvia com política. Jesus, ele falava de termos políticos, falava de termos espirituais, que ele precisava orientar os seus discípulos acerca das leis civis e morais e das leis espirituais. Então Jesus falava de uma forma ampla, em todos os detalhes. Nós, como igreja, precisamos falar também na totalidade. Nós precisamos ensinar os nossos na totalidade do conhecimento espiritual e conhecimentos civis e morais. Então a cidadania só se realiza plenamente por meio da participação política dos cidadãos na formação da vontade para a tomada de decisões do Estado, ou seja, nós precisamos intervir. Se algo não estiver correto, não estiverem agindo de forma correta, os governantes que ali foram estabelecidos por nós, como cidadãos através do voto, nós temos aí o direito e a obrigação de exigir deles o cumprimento desses direitos que estão sendo violados, violação dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos morais que estiverem sendo violados. Nós estamos aqui em condições de exigir isso deles, mas eu preciso conhecer isso para poder exigir. Né? Na formação da vontade para a tomada de decisões no Estado, inclusive para controlar, né? Ou seja, para poder ajustar, para fazer com que eles não tomem medidas drásticas que prejudiquem a nação, a sociedade, e impor limites ao seu poder, ou seja, estabelecer limites. Falou, opa, você está agindo de forma arbitrária, você está aí como governante, você está exercendo um cargo de liderança sobre essa nação, de liderança sobre o Estado, de liderança sobre o município, está sim, mas você foi colocado através de voto popular, então você tem que entender, né, que nós como povo, como cidadão, temos o poder, se quiser, até para destituir esse poder que foi dado a você, porque fomos nós que estabelecemos. Então nós precisamos entender isso. Então a cidadania é para isso, para que esses governantes, eles entendam, para que se nós tivermos esse conhecimento, tivermos essa base, eles não vão agir de forma arbitrária. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na França, há pouco tempo foi tentado fazer uma reforma previdenciária, como foi feita no Brasil. Né? Estipular algumas situações, estipular alguns pontos para que fosse colocado em votação, para que fosse aprovado lá no Congresso deles. Sabe quantos por cento da população paralisou e foi para a rua para poder reivindicar os seus direitos, para que os seus direitos não fossem violados, os direitos adquiridos através da Constituição? Sabe quantos por cento da população parou, não se moveu, não foi para o trabalho, não fez nada, paralisou totalmente? Sabe quantos por cento? 95% da população. 95% da população paralisou. E o que eles fizeram? No dia seguinte eles voltaram atrás com aquelas decisões que eles haviam anunciado que iriam tomar. Então para que você entenda a força de uma sociedade ajustada, de uma sociedade com pleno conhecimento dos seus direitos, com pleno conhecimento do seu poder como cidadão, quando ela age de uma forma harmônica, né, o poder que ela tem. Então é para que você entenda isso, amado. Você precisa conhecer os seus direitos. Você precisa entender dessas situações. Né? E com relação a essa progressão automática no ensino dos nossos alunos, né, das nossas crianças, de 4 anos até os 17 anos, ou seja, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Essa progressão automática para que ela seja anulada, para que ela seja tirada, né, da nossa educação, para que ela seja
descontinuada, para que ela não continue mais sendo aplicada daqui para frente. Está sendo tramitado aí no Congresso, no Senado, uma lei que foi criada por um deputado e por um senador, para que isso não seja mais aplicado nos ensinos, não seja mais aplicado nas nossas escolas, nas nossas instituições, para que o aluno ele só passe de uma série para outra se ele tiver realmente conhecimento pleno daquilo que está sendo aplicado naquela matéria, naqueles conceitos, naquele ano. Então, isso é preciso, amados, que nós tenhamos a consciência do que está sendo feito na nossa nação, na nossa sociedade, para que mude algumas coisas e nós pressionarmos aí o governo acerca da aprovação desse tipo de projetos de lei, esse tipo de projetos que estão sendo tramitados aí no Senado, no Congresso, para que ele seja aprovado, para que a nossa sociedade ela receba uma educação mais digna, uma educação mais justa, para que os nossos cidadãos que vão ser formados daqui para frente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eles tenham pleno conhecimento, para que eles tenham estrutura, e base de conhecimentos para que eles consigam exercer a sua cidadania, para que eles consigam compreender o que é ser um cidadão de verdade numa nação brasileira, que existe uma Constituição, um país democrático. Eles precisam saber o que é isso. Mas muitos não se interessam por isso. Por quê? Porque isso não foi desenvolvido neles. Isso não foi aplicado através das escolas, não foi aplicado através dos pais aos filhos. Por quê? Porque os próprios pais também não têm esse conhecimento. E nós, como igreja, também nos limitamos muito, às vezes, em transmitir esse ensinamento para as pessoas. Nós temos uma força, um poder muito grande na sociedade, uma influência tremenda. Nós precisamos usar dessa influência para aplicar esses conhecimentos também para as pessoas que estão ali conosco. Por quê? Porque eles precisam crescer, não só espiritualmente, mas precisam crescer no conhecimento para que eles possam saber exigir também os seus direitos e cumprir com os seus deveres. Eu vou dar um exemplo agora bem prático para vocês. O apóstolo Paulo, quando ele foi preso lá em Filipos, e ele foi açoitado em praça pública, ele foi humilhado perante aquelas pessoas, quando as autoridades tomaram conhecimento de que ele era um cidadão romano, e isso lá em Atos capítulo 16, se você for lá você vai entender, quando eles tomaram conhecimento de que ele tinha cidadania romana, ou seja, ele era um cidadão romano, de fato e de direito, apesar de ser judeu, ele tinha essa cidadania, eles ficaram aterrorizados porque eles sabiam que praticando aquilo, tomando aquela atitude a um romano, eles estariam sujeitos a sanções penais gravíssimas para eles. E eles foram lá e mandaram que o carcereiro despedissem Paulo e Silas secretamente. Reconheceram ali que eles cometeram um erro gravíssimo e queriam que eles fossem embora. Mas Paulo, no pleno conhecimento dos seus direitos civis, dos seus direitos morais, e com entendimento também espiritual, falou assim, de forma alguma, que eles venham até nós e se retratem conosco. Aí sim, daqui depois nós vamos sair. E eles foram lá, atemorizados, se retrataram com Paulo e Silas, e queriam que eles fossem embora imediatamente. E Paulo falou assim, não vamos embora agora. Vamos primeiro até a casa onde a igreja que foi estabelecida aqui em Filipos, está reunida, e ali nós vamos tranquilizar os nossos irmãos e vamos transmitir esse conhecimento, esse ensinamento para eles de que eles são cidadãos, eles têm direitos, eles têm obrigações, mas eles também têm direitos, e assim depois nós vamos embora. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos ter essa estrutura e transmitir aos nossos para que eles conheçam, se estruturem e saibam exigir os seus direitos, porque estão sendo violados, amados. Quantos nessa sociedade está tendo seus direitos violados, mas não sabe aonde recorrer, não sabe a quem recorrer, não sabe como exigir os seus direitos. E para que você entenda esse da educação que eu falei para vocês, eu posso passar para vocês depois, se vocês quiserem. Ele é um artigo de lei 127 de 2017. Esse é de um deputado. Ele está tramitando na Câmara Federal, O nome do deputado é Alexandre Leite, Democratas de São Paulo. Esse projeto dele está alinhado junto com o de um senador que também tramita no Senado,
Senador Wilder Moraes, também do Democratas, esses dois projetos de leis, eles estão alinhados, foram transformados em um só, para que essa progressão automática ela seja anulada, para que ela seja extinta, para que isso acabe, para que não tenhamos mais crianças chegando ao 4º, ao 5º ano, sem saber ler, sem saber escrever, muito mal assinando o próprio nome. E essas crianças, esses adolescentes que vão ser formados dessa forma, vão se tornar analfabetos funcionais, vão fazer parte desses 54% da população que está dessa forma, e muito mais vai fazer com que isso aumente, amados. Sabe quanto é o percentual da população nossa, brasileira, atualmente, estimada aí pelo IBGE, que tem a plena capacidade de desenvolver a sua cidadania na sua totalidade? Sabe qual é o percentual da população? 12%. 12% da população tem plenas condições de exercer a sua cidadania, de exigir os seus direitos, que eles sejam aplicados, e de cumprir com os seus deveres, porque conhecem isso na totalidade. 12% da população. Sabe quantos de pessoas isso significa? Numa nação que nós temos aí em média de 210 a 220 milhões de pessoas, de habitantes, apenas 25 milhões de pessoas têm essa capacidade. Você imagina a deficiência desse país. Por isso que é muito fácil manipular. Por isso que é muito fácil criar aí um benefício, um Bolsa Família da vida para uma pessoa que está passando fome, que consegue às vezes 50, 100 reais por mês de recurso para poder se alimentar. Aí chega um benefíciozinho e eles ficam felizes e acham que aquele é o Deus da vida deles. É o Deus que veio para socorrer, para me tirar da miséria. Muito pelo contrário, está sendo manipulado. Porque não conhece os seus direitos, não sabe exigir, não sabe como exigir. Não tem força como cidadão, porque não conhece a força que tem. Tem um ditado que fala que se o cavalo soubesse a força que tem, ele não se deixava ser selado, pelo homem. E é verdade, a força que esse animal tem, ela é monstruosa. Se tivesse conhecimento da força que ele tem, jamais ele deixaria ser montado, ser selado. Então assim são as pessoas que estão sem o conhecimento, sem ter essa base estrutural. E se você depois quiser esses estudos, pode me mandar no zap alguma mensagem que eu passo para vocês, esses estudos que eu preparei sobre os direitos humanos, sobre essas leis, esses projetos que tramitam aí na Câmara e no Senado, para que você tome conhecimento, para que você entre lá na página do governo e vote a favor desses projetos e faça crescer e exija que eles sejam tramitados ali e julgados e aprovados, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes recebam um ensino digno, um ensino de qualidade, o ensino que eles merecem para se tornarem cidadãos, pessoas plenamente capazes e não serem considerados pela estatística como analfabetos funcionais, em nome de Jesus. Não podemos permitir isso como cidadãos, não podemos permitir isso jamais como igreja, como representante do Senhor. Jesus não deixou que a igreja estabelecida naquela época, que aqueles discípulos que ele pegou ali apenas como pescadores, simples pescadores, que não tinham conhecimento de nada, não conheciam de leis, não conheciam nem físicas, nem leis espirituais, nem leis morais, nem leis civis, não conheciam de nada, não tinham pleno, só queriam trabalhar e produzir recursos para alimentar a sua família. Só isso, só trabalho braçal, mais nada, e pagar imposto para o governo. Era só para isso que eles trabalhavam. Mas quando eles tomaram conhecimento de tudo aquilo que eles poderiam fazer, da força que eles tinham, não só espiritual, mas também como pessoas, como cidadãos amados, ninguém paralisou aqueles homens, eles ganharam o mundo. E é isso que nós devemos fazer, criar cidadãos, não só para fazer com que essa nação brasileira seja transformada, mas para que o mundo ele seja transformado, para que o mundo seja alcançado de uma forma plena e genuína, para que nós tenhamos dias melhores, para que nós tenhamos decisões justas, para que nós tenhamos uma vida digna de ser exercida, de ser vivida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela nossa nação, nesse dia primeiro, dia do trabalhador. Eu decidi trazer essa mensagem hoje por causa desse dia. Muitas manifestações ao longo desse país, ela aconteceu hoje, ainda está acontecendo às vezes em alguns lugares. Então nós precisamos, como povo, também agir. Como povo de Deus, principalmente, precisamos agir em nome de Jesus, tá bom? Eu vou orar com você, eu quero orar por vidas, por pessoas, por vidas transformadas. Eu quero orar pelo desenvolvimento dessa nação, pelo crescimento dela. Amados, isso é uma nação que nós fomos colocados nela para fazer a diferença.
O Senhor nos estabeleceu como cidadãos brasileiros nessa terra para fazer a diferença nessa geração, para fazer a diferença nessa terra. Precisamos nos movimentar em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor nos dá, de ainda podermos falar abertamente, livremente, porque isso é um direito constituído nosso, Senhor. A liberdade de expressão, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos garantido, Senhor, através da democracia nesse país, esses direitos, Pai. E nós, como cidadãos, também nós temos obrigações, nós temos, ó Deus, deveres a serem cumpridos e precisamos, ó Deus, exercer, Senhor, esses deveres. Precisamos exercer, Senhor, esta cidadania, Pai, para que seja transformada esta nação, para que seja transformado o conceito das pessoas, para que seja transformado, Deus, a visão desses governantes, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam compreender e entender, Senhor, que uma população que está crescendo, ela está se transformando e ela está se tornando forte e ativa principalmente, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos esta nação, que sejamos essas pessoas fortes e ativas, com pleno conhecimento da sua capacidade mental e estrutural, Senhor, em nome de Jesus. Que saibam, Senhor, exigir, Pai, os seus direitos e que saibam exercer os seus deveres, que saibam exercer as suas obrigações como cidadão, para que esse país ele se transforme, ele seja melhor do que ele é hoje, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que estamos caminhando, Deus, estamos, ó Deus, seguindo um rumo, ó Senhor, para uma transformação, Pai, mas precisamos agir, Senhor, precisamos somar forças, precisamos nos unir, Pai, precisamos fazer com que a nossa voz ela seja ouvida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor faça, Deus, uma transformação, uma mudança de mente, Pai. O apóstolo Paulo, ele pediu, pelo amor de Deus, ele pediu, Senhor, em nome de Jesus. Ele rogou ao Senhor para que fosse transformada a mente do ser humano. Ele falou assim, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem com este século, mas que vocês se transformem pela renovação da mente, que sejam transformados, que sejam renovados, que sejam dotados de conhecimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam transformados. Não sejamos omissos, ó Senhor, em nome de Jesus. Faz de nós pessoas dignas, ó Deus, de serem, Deus, ó Senhor, receber este nome, Pai. Um nome que está acima de todo nome, um nome que tem pleno poder, que tem plena capacidade, Senhor, de transformar vidas, de transformar pessoas. Queremos fazer isso, Pai, não só, Deus, da forma espiritual, mas também da forma, Senhor, com que sejam cidadãos, ó Deus, que vão trazer alegrias, que vão fazer com que muitas pessoas recebam o melhor, Pai, dessa terra. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra também diz que se nós quisermos e Te ouvirmos, nós comeríamos o melhor dessa terra. E nós precisamos Te ouvir, Senhor, de todas as formas e de todas as maneiras e em todos os conceitos, Pai, em nome de Jesus. Conceitos espirituais, conceitos civis e conceitos morais. Conceitos esses estabelecidos, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Para que pudéssemos nos tornar cidadãos, nos tornar pessoas dignas e respeitadas nessa terra, em nome de Jesus. Que possamos viver isso, que possamos fazer, Senhor, com que essas coisas sejam multiplicadas através do ensinamento em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Deus, pela saúde do Teu povo. Eu oro, Deus, pela saúde física, Senhor, de cada um dos Seus filhos. Entrego nas Tuas mãos aqueles que estão sofrendo, Deus, por alguma enfermidade, por algum tipo de paralisia, Deus, por algum tipo de opressão, por algum tipo de depressão, Pai, em nome de Jesus. Sejam libertos agora em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por aqueles também que estão passando por algum tipo de deficiência, Pai, de conhecimento, Senhor. Oh, Senhor, que estão passando por algum tipo, Deus, de opressão, Pai, por parte, Senhor, dos governantes, que estão passando por algum tipo de violação dos seus direitos, Pai. Direitos esses constituídos, ó Senhor, estabelecidos na nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Sejam transformados, sejam renovados, sejam fortalecidos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta é a oração que eu faço, Pai. E Te agradeço porque eu sei que ela está sendo ouvida dos céus. E receberemos a resposta em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Hoje foi um pouco pesado, foi um pouco forte a palavra. Mas é necessário, é preciso, né? Nós precisamos, às vezes, ser sacudido um pouco para que possamos acordar, para que possamos fazer com que a nossa voz ela seja ouvida
e de forma sábia, de forma concreta, né? Para que as coisas aconteçam realmente como devem acontecer em nome de Jesus. Que você tenha uma noite abençoada, que possamos amanhã estar juntos mais uma vez, reunidos como família, como igreja. Amanhã, aqui em Duque de Caxias, 9h30, nós estaremos reunidos presencialmente, porque nós estaremos realizando ali a ceia do Senhor. Então, se você puder, esteja conosco a partir das 9h30. Nós estaremos ali celebrando a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro de Hebreus e depois estaremos ali ministrando a ceia. Nosso pastor Jovem vai estar ali ministrando essa ceia, né, conosco, estabelecendo ali a comunhão da igreja. Certamente você aí em Vila Valério, com a pastora Denise, vai estar também recebendo